Fala pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aí a mais uma aula de prática penal. Hoje nós vamos ter um tema importantíssimo, daqueles temas, daquelas peças que se cair na segunda etapa da OAB de vocês, vai aí exigir que vocês tenham o conhecimento mais aprofundado do Código Penal e do Código de Processo Penal e das leis penais esparsas, tá, pessoal? Nós vamos tratar hoje da resposta escrita à acusação. Só que antes de falarmos sobre a resposta escrita à acusação, preciso fazer aqui uma breve introdução para vocês em relação a alguns pontos que reputo importante. O primeiro deles, pessoal, é que antigamente lá no CPP se previa a defesa prévia. Hoje em dia não existe mais essa defesa prévia que antes, outrora, existia lá no CPP, tá? Então, o correto hoje em dia é a resposta escrita à acusação. Só que vocês vão ver que em alguns casos específicos previstos aí na legislação, ainda existe a possibilidade de oferecimento de defesa preliminar. Amanda, defesa preliminar e resposta escrita à acusação é a mesma coisa? Não, pessoal. Por quê? Vamos lá, vamos passar para a diferença entre eles. A defesa preliminar, como o próprio nome já diz, é uma defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia pelo juiz. Então, o que acontece aqui? O juiz ainda não recebeu a denúncia, ainda não temos, né, um processo penal em curso, só foi oferecida a denúncia, e o réu, ele vai fazer o quê? Nem o réu, né? O nosso aqui, cliente, vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, juiz, apesar de ter sido oferecido a denúncia ou oferecido a queixa, não há justa causa, não há motivos para que você receba essa denúncia. Então, ele vai, qual que é a principal tese defensiva aqui dessa defesa preliminar? O não recebimento da denúncia ou da queixa pelo magistrado. Então, gente, a defesa preliminar, ela é anterior ao recebimento da denúncia. Foi oferecida a denúncia, só que não foi recebida ainda. Essa defesa é anterior. O réu fala, ô juiz, espera aí, não recebe isso não existe motivos aí para você aceitar, seja porque ela é inepta, seja porque falta justa causa. Beleza, pessoal? Então, a defesa preliminar, ela é anterior ao recebimento da denúncia. Agora, a resposta escrita à acusação, ela é posterior ao recebimento da denúncia. Houve aqui, gente, já a citação do réu para integrar a relação processual. Então, a resposta escrita à acusação, ela é após a citação do réu e após o recebimento da denúncia pelo juiz. Então, o juiz já recebeu a denúncia e o réu agora ele tem que se defender. Quais que são as principais teses da resposta escrita à acusação? A absolvição sumária desse indivíduo ou o reconhecimento de alguma nulidade que aconteceu aí durante o processo ou inquérito policial. Beleza, pessoal? Então, a defesa preliminar, ela existe em alguns procedimentos, nós vamos ver em quais, e ela é antes do recebimento da denúncia. Já a resposta escrita à acusação, ela é após o recebimento da denúncia, quando o réu já integra a relação processual, porque ele já foi citado. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, eu vou passar aí para vocês os nossos slides para vocês verificarem a diferença. Lembrando que eu trouxe aí para vocês na nossa apostila, que eu geralmente mando para vocês, um quadro comparativo entre a defesa preliminar e a resposta à acusação. E aí eu coloquei, gente, a defesa preliminar tem previsão em alguns casos específicos, a resposta à acusação é um direito do réu, né? Então, vamos ver lá quais são as diferenças. Vou mostrar para vocês os slides.
Bora lá, pessoal. A resposta escrita à acusação, conforme eu falei para vocês, ela está prevista aí no artigo 396-A do CPP, tá? Então, olha só, o juiz, depois de oferecida a denúncia, se ele não a rejeitar, ele vai receber a denúncia e vai ordenar a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, veja, o juiz já recebeu a denúncia e ordenou a citação do acusado para ele integrar a relação processual e ele responder esse processo, essa acusação, no prazo aí de 10 dias. Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária, o seu escopo, ou seja, o seu objetivo principal, é uma eventual absolvição sumária. Nas hipóteses, gente, de atipicidade, de excludentes da ilicitude, da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, ou alguma causa extintiva da punibilidade. Amanda, vamos dar um exemplo? Aqui, gente, na resposta escrita à acusação, você vai falar assim, olha, o meu cliente, ele estava sob legítima defesa, ele estava sob estado de necessidade, ele foi coagido, foi uma coação moral irresistível. Então, aqui você vai estabelecer um cenário em que o seu cliente ele deve ser absolvido sumariamente. Ou também naquelas hipóteses em que a prova foi nula. Imagine que lá durante o inquérito policial foi determinada uma busca e apreensão, só que essa busca e apreensão não preencheu os requisitos legais, faltou algumas formalidades ou houve excesso por parte dos policiais. Imagine que os policiais, um exemplo clássico, imagine que o juiz determinou, né, a busca e apreensão na residência do cidadão lá, do investigado. Só que os policiais, eles verificaram que na casa do vizinho tinha algo escondido. Esse investigado escondeu algo na casa do vizinho. Aquele mandado de busca e apreensão era para a residência do nosso cliente, do investigado. Só que a polícia extrapolou aquele mandado e entrou em outro local. Esse fato da polícia ter extrapolado torna a prova o quê, gente? Ilícita. Então, vocês têm que verificar nos mínimos detalhes. O enunciado vai trazer lá para vocês, né? Imagine uma interceptação telefônica que não foi preenchidos lá os requisitos próprios da lei de interceptação telefônica. Então, pessoal, isso deve ser analisado com todos os detalhes por vocês. Se houver alguma nulidade nas provas produzidas, se houver alguma nulidade durante o decorrer do processo, se houve, por exemplo, né, alguma causa de exclusão da punibilidade, imagine que está prescrito, imagine que não foi oferecida representação naqueles casos em que a ação penal pública condicionada à representação, então operou-se aí a decadência. Então vejam, pessoal, que existe essa necessidade de você analisar com muitos detalhes tudo que é passado para vocês não perderem nenhum ponto na peça de vocês, tá? Então, vocês vão analisar na resposta escrita à acusação, eventualmente, alguma nulidade que surgiu, causas de exclusão da tipicidade, exclusão da ilicitude, culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da punibilidade. Pessoal, uma coisa, imagine que o seu cliente, ele foi preso em flagrante delito porque ele furtou um sabonete no supermercado. É possível aqui na sua resposta escrita à acusação que você peça que o seu cliente seja absolvido pelo princípio da insignificância, que é uma cláusula de extinção da tipicidade material. Porque a tipicidade formal, ela está enquadrada. O seu cliente furtou um sabonete. Então, lá no artigo 155 do Código Penal, estabelece, né, que o furto é um crime. Então, pela tipicidade formal, o seu cliente ele praticou um crime.
Mas e a tipicidade material? E a lesão ao bem jurídico? Esse bem jurídico, gente, ele tem valor significante? Então, tudo isso pode ser analisado aqui na sua resposta escrita à acusação. Então, a sua resposta escrita à acusação é o momento que você tem para defender totalmente o seu cliente. Tudo que você tiver aí de defesa para o seu cliente, você vai utilizar aqui, tá, pessoal? Então, o princípio da insignificância, por exemplo, é uma dos fundamentos que pode ensejar aí a exclusão da tipicidade e, portanto, seu cliente ele pode ser absolvido sumariamente, beleza? Então, tenham sempre atenção nisso. Agora, vamos passar para a questão da defesa preliminar, que havia falado para vocês sobre a diferença entre resposta escrita à acusação e a defesa preliminar. A defesa ou a resposta preliminar é uma oportunidade que o acusado tem de ser ouvido antes do juiz receber a peça acusatória. Então, a resposta escrita à acusação o juiz já recebeu. Aqui na defesa preliminar, o juiz ainda não recebeu e vai ouvir o réu. Essa peça, portanto, pessoal, visa evitar o processo como pena, isto é, impedir a instauração do processo. Porque se o juiz não receber a denúncia, né, não há aí o prosseguimento desse processo, tá? Então, o juiz, o acusado aqui, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai trazer aqui hipóteses que o juiz, ele não pode, ele não deve receber a denúncia, tá? Então, quais são as principais teses defensivas da resposta escrita à acusação? A absolvição sumária e eventual nulidade. Já aqui na defesa preliminar, nós temos a questão do não recebimento da denúncia, dessas causas que impedem o recebimento da denúncia. E aqui trouxe para vocês alguns procedimentos em que há previsão legal da defesa preliminar. O primeiro deles é a Lei de Drogas, que estabelece o prazo de 10 dias lá no seu artigo 55 caput, tá? O próximo é o procedimento originário dos tribunais, previstos no artigo 4º da Lei 8.038, o prazo para sua apresentação é de 15 dias. Então, processos originários dos tribunais, tá? Imagine aqui uma pessoa que tem prerrogativa de foro e o seu processo tem que ser julgado pelos tribunais. Aqui, na previsão da Lei 8.038, o prazo de defesa preliminar, e esse prazo é de 15 dias. Nos juizados especiais criminais, o artigo 81 da Lei 9.099 prevê que antes de receber ou não a denúncia ou queixo, o juiz dará a palavra ao defensor para responder à acusação, tá? Então, também se trata de uma defesa preliminar. Além disso, pessoal, o próprio CPP traz uma hipótese de defesa preliminar, prevista aqui no artigo 514 do Código de Processo Penal, onde estabelece que nos crimes funcionais, ou seja, aqueles crimes praticados por funcionário público, tá? Desde que seja afiançável, há a possibilidade desse funcionário público exercer o seu direito aí da sua defesa preliminar, onde ele vai estabelecer motivos para que o juiz não receba a denúncia, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente, pessoal? A defesa preliminar, não há aqui o recebimento da denúncia. A resposta escrita da acusação, ela pressupõe a existência aí, já houve o recebimento da denúncia pelo magistrado. Ok, pessoal? Ótimo. Então, vamos para os fundamentos da nossa peça, que a nossa peça, gente, é a resposta escrita à acusação. Só trouxe aqui a defesa preliminar para vocês saberem que, caso caia na prova de vocês a defesa preliminar, será aqui nesses casos, tá, pessoal? Nesses casos aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aí vimos os procedimentos. Vamos ver os fundamentos da resposta escrita à acusação. A resposta escrita à acusação está lá prevista no artigo 396-A do CPP ou no artigo 406 caput do CPP, a depender aí do procedimento,
tá? Pessoal, uma coisa importantíssima que vocês precisam saber. Amanda, isso, pessoal, vou falar até mais devagar aqui para vocês terem muito isso em mente. Amanda, a ausência de resposta escrita da acusação vai gerar uma nulidade. E essa nulidade é absoluta ou relativa? Pessoal, a resposta escrita à acusação, ela é obrigatória. Porque se o réu, ele através do seu defensor constituído, ele não apresentar a resposta escrita à acusação, o juiz ele tem que nomear um defensor para fazê-lo. Essa resposta escrita à acusação é um direito do réu, ele precisa dessa defesa técnica, ela é obrigatória e a sua ausência vai ensejar a nulidade absoluta deste processo. Mas, Amanda, e a defesa preliminar, que é aquela em que é antes do oferecimento, antes do recebimento da denúncia, naqueles casos lá que nós vimos na lei de drogas, originários tribunais, juizais especiais criminais e os crimes funcionais? Qual que é o entendimento dos tribunais, mormente aqui do STJ, quando faltar essa defesa preliminar? Gente, o STJ entende que a falta, a ausência dessa defesa preliminar, ela é uma causa de nulidade relativa, ou seja, deve ser demonstrado prejuízo, tá? Então, se for demonstrado, imagine em crimes funcionais, em que o funcionário público ele demonstra que caso ele tenha apresentado a defesa preliminar dele, o juiz teria rejeitado a denúncia, obviamente nós vamos ver aqui um caso que houve prejuízo, tá? Então, a ausência de resposta escrita à acusação é uma nulidade absoluta. Agora, a ausência de defesa preliminar naqueles casos previstos em lei é causa de nulidade relativa. Obviamente, pessoal, que nesses casos aqui, se não houve a resposta preliminar, tem que ter a resposta escrita à acusação. Porque se não houve, de qualquer forma, defesa técnica, há nulidade absoluta, tá? Estou falando só da ausência da defesa preliminar, porque se houver a ausência da resposta escrita à acusação, gera nulidade absoluta. Já a ausência de defesa preliminar gera nulidade relativa, de acordo aí com o entendimento majoritário, tá, dos tribunais, inclusive do STJ. Então, vimos aqui os fundamentos da nossa peça. Então, quando vocês formularem a peça de vocês, se for, né, aqui no procedimento sumário ou ordinário, vocês vão estabelecer aqui artigo 396-A do CPP, ou se for aqui relativo ao Tribunal do Júri, artigo 406, caput do CPP. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês a respeito da obrigatoriedade da resposta escrita à acusação. Eu falei para vocês, ó, parágrafo 2º do artigo 396-A do CPP. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz, ele nomeará, ou seja, ele estará obrigado a nomear defensor para oferecer a resposta, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Portanto, gente, a não apresentação da resposta à acusação implicará em nulidade absoluta por força do artigo 564, inciso 3, a linha E do CPP, tá? Pessoal, vou trazer aqui para vocês, vou aqui colocar na tela para vocês Vou aqui colocar na tela para vocês o CPP. Vejam aqui, ó. Artigo 396-A do CPP. Na resposta, na resposta escrita à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa. É o que eu falei para vocês. Tudo que você tiver para defender, essa é a hora. Oferecer documentos e justificações
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Vejam, pessoal, tá aqui, ó. E aqui traz, a exceção será processada em apartado. Que exceção é essa, pessoal? Exceção de incompetência, exceção de suspeição, exceção de legitimidade da parte, aquelas previstas no artigo 96 a 101 do CPP, tá? E aqui, pessoal, que é o artigo que é a chave do bolo que eu falo para vocês, que nessa resposta à acusação, nós vamos fazer de tudo para que o juiz aplique o nosso artigo 397 do CPP. O que traz ele? Ó, após o cumprimento do disposto no artigo 396, ou seja, depois de oferecida a resposta à acusação, o juiz ele deverá absolver sumariamente quando ele verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, tá? Então, aqui nós vamos falar daqueles casos em que o nosso acusado, em que o nosso cliente, ele teve uma coação moral irresistível, por exemplo, tá? Ou 3, pessoal, que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, ou seja, ele é atípico, seja pela tipicidade formal, ou seja, pela tipicidade material, o famoso princípio da insignificância, ou se extinta a punibilidade do nosso cidadão, ou seja, se já decaiu, se já prescreveu aquelas hipóteses de extinção da punibilidade. Por exemplo, a morte, né? Imagine que durante aí o processo o nosso cliente morreu. Se ele morreu, está extinta a sua punibilidade pela sua morte. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Vamos voltar aí para os nossos slides. Vimos aí o CPP, então vamos voltar para os nossos slides. Então, vimos que é obrigatória a resposta escrita à acusação e ela deve ser respeitada sob pena de nulidade absoluta, porque o juiz, caso o réu ele não ofereça a sua resposta, ele deve nomear um defensor para oferecê-la. Beleza, pessoal? Ótimo. Vamos lá passar agora para a competência. Quem que é o juiz competente? É aquele, gente, né, que é o competente para o julgamento da ação penal, ou seja, podendo ser lançada para o juiz criminal estadual ou federal, ou para o juiz do tribunal do júri. Lembrando, pessoal, que aqui vocês também têm que se atentar sobre a competência, porque se vocês verificarem que o juiz que está julgando o caso, ele não é competente, vocês devem aí fazer, dentre as defesas de vocês, a incompetência do juiz. Imagine que passem um caso para vocês em que a competência, na verdade, não é da Justiça Estadual, e sim da Justiça Federal. Vocês devem alegar a incompetência do juiz, devendo o processo ser remetido ao juiz competente, beleza? Então, a competência aqui é do juiz para o julgamento da ação penal e vocês têm que se atentar se o crime é de competência da Justiça Estadual ou Federal ou propriamente se é um crime contra a vida, né? Competente aqui para o juiz do tribunal do júri. Ótimo, pessoal. Legitimidade. Quem que é legítimo? Quem é a parte legítima para apresentar a nossa resposta escrita à acusação? Obviamente, o nosso cliente, o investigado, a defesa. E, pessoal, a resposta escrita à acusação é uma peça que depende necessariamente de capacidade postulatória. Então, o réu ele não pode oferecer a sua resposta escrita à acusação sem a presença do advogado. Então, você é imprescindível para a confecção dessa peça, tá, pessoal? Então, a resposta escrita à acusação é uma peça que tem que ser formulada, que tem que ser feita por quem tem capacidade postulatória, ou seja, um advogado ou um defensor público, beleza, pessoal? Ótimo.
Qual que é o prazo, gente? O prazo estabelecido lá no artigo 396A é de 10 dias. Amanda, 10 dias úteis? Não, pessoal, não estamos aqui falando de CPC, estamos falando de CPP. Então, são 10 dias corridos, a contar do dia seguinte da citação. Lembrando, gente, que no processo penal, conforme a súmula 710 do STF, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória. Então, o seu cliente, você aí, vai ter 10 dias a contar da intimação. Se o seu cliente foi citado aí no dia 13 de março, você vai contar aí a partir do dia 14 de março. Obviamente, caso o dia 14 de março seja um dia útil, tá? Imagine que 13 de março aí é uma quinta-feira, 14 de março é uma sexta-feira, então você vai contar a partir do dia 14 de março e você vai contar aí 10 dias. Beleza, pessoal? Lembrando a importância, por isso que eu trouxe para vocês aqui nesse slide, a importância da súmula 710 do STF. Ela não cai na prova, tá? Ela chove na prova. Então, no processo penal, não tem uma matinha de processo civil, não, pessoal. Não vai contar o seu prazo a partir da juntada dos autos do mandado de citação ou de intimação, não. Você foi intimado, a partir do momento que você foi intimado, já conta o seu prazo, tá? Então, se você aí não quer perder o prazo no processo penal, fiquem atentos aqui à súmula 710 do STF. Pessoal, as principais teses, né, que vocês vão estabelecer aí. A primeira que eu falei para vocês, eventualmente alguma nulidade. E aí trouxe algum exemplo para vocês. Imagine um mandado de busca e apreensão em que não foi preenchidos todas as formalidades, em que a autoridade policial, ao realizar, né, a busca e apreensão, não verificou tudo que foi determinado pelo juiz, extrapolou a determinação do juiz. Ou no caso, por exemplo, de uma interceptação telefônica que não foram observadas as formalidades. Imagina uma interceptação telefônica que foi deferida num caso em que o crime é punido com detenção. Lembrando que a interceptação telefônica só pode naqueles casos em que o crime é punido com a pena de reclusão. Nesse caso, você pode arguir o quê? Uma nulidade. Então, vocês têm que verificar se não ocorreu nenhuma nulidade. Imagine outro caso também, gente, nulidade da citação do seu cliente. O seu cliente, né, não foi citado observando aquelas formalidades previstas lá na legislação. Imagina que o seu cliente foi preso, ele está preso. E o que estabelece o Código de Processo Penal? Que o investigado preso ele vai ser citado o quê? Pessoalmente. Imagine que ele não foi citado pessoalmente, foi deixado lá pelo oficial de justiça na casa dele, com a mulher e com os filhos dele, a citação. Está correta essa citação, pessoal? Não, né? O seu cliente preso, ele deveria ter sido citado pessoalmente. Então, você pode arguir, obviamente, a nulidade da citação também. E depois, as principais teses, pessoal, é aquelas teses em que você vai pedir a absolvição do seu cliente, a absolvição sumária. Meu cliente é inocente, juiz. Pelo amor de Deus, libera ele desse processo. Vamos absolver sumariamente, não precisa nem de instrução. Está aqui, vou trazer todas as provas suficientes para que você absolva esse meu cliente. A primeira delas, gente, excludente de ilicitude. Então, você vai alegar estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Lembrando, pessoal, que aqui você tem que detalhar, né? Você tem que ver lá os fundamentos do estado de necessidade, os fundamentos da legítima defesa e detalhar que o seu cliente estava em estado de necessidade pelos seguintes motivos. Vejam aqui, vou mostrar para vocês no Código Penal. Olha aqui, ó.
Legítima defesa, entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente. Então, veja, você tem que provar que o seu cliente usou dos meios moderados, meios necessários moderados, para repelir injusta agressão atual, ou seja, é atual, não é agressão passada. Então, você tem que demonstrar aqui, na sua resposta escrita à acusação, que o seu cliente ele está aqui sob a legítima defesa e verificar todos os estágios que ele usou moderadamente dos meios necessários, que ele repeliu justa agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem. Então, pode ser uma legítima defesa, né, da própria pessoa ou de outra pessoa, ou legítima defesa de terceiro, tá? Então, a mesma coisa no estado de necessidade. Você tem que demonstrar que o seu cliente, ele praticou o fato para salvar de perigo atual, que ele não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era rezável exigir-se. Então, pessoal, vejam que vocês não podem simplesmente falar, ó, ele estava em legítima defesa. Tem que demonstrar que ele estava em legítima defesa, porque ele usou dos meios moderados para repelir uma injusta agressão atual, ou seja, que estava acontecendo, ou iminente, que estava para acontecer, a seu direito, direito do seu próprio cliente, ou direito de um terceiro, tá? Isso tudo vocês têm que fundamentar, e isso tem que ser muito bem fundamentado. Tá bom, pessoal? Ótimo, então vamos voltar ali para os nossos slides. Então, excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Porque se o seu cliente, gente, ele é menor de 18 anos, ele ainda vai responder pelo processo, ele não vai ser absolvido sumariamente, né? Ele vai ser absolvido, mas vai ser uma absolvição imprópria, mas lá no final do processo. Sumariamente aqui, ele não vai ser absolvido. Então, você vai demonstrar aqui que falta potencial consciência da ilicitude, ou seja, que o seu cliente agiu por erro de proibição, previsto lá no artigo 21 do Código Penal, ou que houve inexigibilidade de conduta diversa, né? Houve aqui coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Então, demonstradas as excludentes de ilicitude e excludentes de culpabilidade, o seu cliente vai ser absolvido sumariamente. Outro ponto, pessoal, a atipicidade. É o que eu falei para vocês. O fato não constitui crime, princípio da insignificância ou, por exemplo, crime impossível, tá? Aqui vocês também podem colocar de exemplo o crime impossível. Extinção da punibilidade, gente, é o que eu falei para vocês, morte do agente, anistia, graça, indulto, retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso. Imagine que seu cliente está respondendo por um crime, só que esse crime deixou de ser crime durante o decorrer do processo. Então, houve aí uma abolitio criminis, né? A legislação deixou de considerar aquele fato como crime. Então, você vai pedir a extinção da punibilidade do seu cliente por conta aí da retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Prescrição, decadência, perempção. E naqueles casos, né, gente, de ação penal privada, renúncia ao direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, retratação do agente nos casos em que a lei admite, além do perdão judicial também, você pode pedir que o juiz, né, aplique o perdão judicial nesses casos. Tá, pessoal? Então, são essas as teses principais que vocês vão utilizar para o seu cliente ser absolvido sumariamente, além daquelas que eu falei para vocês de eventualmente alguma nulidade. Faltou aqui, gente, imagine, né? Faltou aqui condição da ação, faltou pressupostos processuais, houve aqui uma nulidade. Aqui, né, você pode pedir essa rejeição tardia da denúncia. Não tem problema. Se você verificar na sua resposta escrita à acusação que nem a denúncia deveria ter sido, né, recebida, você pode pedir aqui a rejeição tardia dessa denúncia. Beleza, pessoal? Tá aqui para vocês
então, a nossa explicação sobre a resposta escrita à acusação. No nosso próximo bloco, nós vamos tratar de um caso específico e vamos aí fazer a nossa peça juntos, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida além do que foi explanado aqui, e se vocês quiserem outra aula a respeito da resposta escrita à acusação, que façamos outra peça para vocês ficarem familiarizados com mais casos, é só me mandar um WhatsApp que a gente pode verificar isso aí, tá? Porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, beleza, pessoal? Então, tá aí as hipóteses de resposta escrita à acusação, as principais teses que vocês vão ter que analisar quando vocês estiverem diante, né, de um caso. E quando vocês, gente, estiverem diante, por exemplo, né, o seu examinador trouxe lá uma hipótese em que foi recebida a denúncia, tá? Ela já foi recebida, e você foi citado. Qual que é a peça que você deve apresentar? Obviamente, né, se for uma peça exclusiva de advogado, você não tem a possibilidade de apresentar um habeas corpus, você vai apresentar a resposta escrita à acusação. Tá, pessoal? Beleza? Gente, gostaria de agradecer aí vocês por me assistirem até aqui, até o nosso próximo bloco, onde nós vamos resolver juntos uma peça super, super legal que preparei aí para vocês. Um abraço, até o nosso próximo bloco, pessoal!